Vamos lá, Gênesis 1, a partir do versículo 1, a gente vai até o capítulo 2, versículo 3. Gostaria de começar com uma pergunta para nós, obreiros do Senhor, pastores. Nesse mundo pagão em que nós vivemos, mundo cheio de ideias, de teorias, de vozes, as pessoas que nos escutam também escutam muitas outras coisas. Um mundo cheio de pecados, de idolatrias, até dentro da igreja. Dentro da igreja batista, idolatrias. Em quem confiar? A quem nós vamos dar ouvidos? Nós vamos dar ouvidos às notícias, pessoas intelectuais, aos últimos livros da academia, as histórias que os nossos pais nos contaram. O que é que pode trazer vida para as pessoas? O que é que pode trazer esperança para a gente e para quem nos ouve? O que é que pode trazer bênção de Deus? O meio evangélico oferece e promete muitas bênçãos, mas o que realmente oferece bênção, o que realmente traz bênção, o que traz ânimo para nós como pastores, perseverarmos semana após semana, lidando com os conflitos da vida das pessoas e os nossos conflitos. Esse mundo tão confuso, cheio de novidades, de novas ideias, de novas propostas e modelos do que é o ministério pastoral, do que é a vida de igreja. Onde a gente encontra estabilidade? É disso que esse texto fala. Esse texto foi escrito para pessoas que estavam andando. Provavelmente, o povo de Israel, depois de 430 anos, cativo no Egito, servindo como escravo. Esse povo é liberto, nós temos o Êxodo, eles recebem a lei, o pacto com Deus no Monte Sinai, e estão peregrinando, provavelmente aqueles 40 anos, rodeando o deserto. Mas também era um livro que serviria não só para essa geração, mas para a geração futura, a que vai entrar na Terra Prometida. E nós temos inúmeras necessidades. Quem nós somos? 430 anos não são 43 dias. Gerações se passaram. Quem nós somos? Somos como os egípcios diziam: de onde viemos? Quem Deus é? Eles tinham os deuses deles. Eles tinham os textos sagrados deles, os rituais, os sacrifícios. O que nós fazemos aqui? Por que é que estamos aqui? Por que é que quando olho para um lado vejo areia, deserto? Olho para o outro, vejo a minha família crescendo no deserto. Por que eu estou aqui? E o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha missão? Bom, parece que é por isso que Gênesis foi escrito. Para trazer ao povo de Israel respostas para essas perguntas. Porque ao redor de Israel nós tínhamos alguns povos específicos. Nós tínhamos primeiro o Egito. Era a cultura que eles mais conheciam. Era a cultura que eles tinham 430 anos, com seus deuses. Mas, enquanto peregrinavam, eles tinham os povos da Mesopotâmia ao redor, povos também diferentes dos egípcios. E se eles estão às vésperas de entrar na Terra Prometida, eles estão diante dos cananeus, que não só são diferentes, como são talvez piores do que todos os outros povos. E cada cultura antiga tinha a sua maneira de descrever a vida. Então, todos esses povos tinham a sua própria teogonia. A geração dos deuses, como os deuses começaram. Varia muito, mas você tem deuses que nasceram por causa de relações sexuais entre um deus e outra deusa, ou deuses homossexuais.
Você tinha povos que acreditavam que os deuses surgiram por causa do choro de um deus principal. As lágrimas dele criaram os deuses. Deuses que tinham sido criados por causa de guerras. É assim que as pessoas acreditavam. Mas cada cultura também tinha sua cosmogonia, a origem do cosmos, a origem do mundo. Como o mundo veio a existir? As teorias, as histórias diziam que tudo veio a existir por conta dos deuses. Mas todas as culturas concordavam normalmente em uma coisa: eles vieram, ou eles geraram, as coisas que nós vemos por meio das águas. A água foi a matéria-prima, ela sempre existiu. E a partir das águas, os deuses criaram as coisas que nós vemos. E também cada uma dessas culturas tinha uma antropogonia, como o homem nasceu, a origem do homem. E de novo os deuses estavam envolvidos. Os homens nasceram ou por causa de brigas entre deuses, ou nasceram por causa de orgias entre os deuses. Imagine isso, você olhar para você e falar: eu sou resultado de uma orgia entre os deuses lá no céu. Havia culturas que diziam que era um acidente. Nasceram os homens, ou para servir os deuses, ou para serem escravos dos deuses e fazer o trabalho que os deuses não queriam fazer. E é aí que entra o livro de Gênesis. Quando nós consideramos o contexto de Gênesis, nós percebemos que Gênesis tem um tom apologético. Ele quer defender a fé que Israel deveria ter. É um livro que vai defender o Senhor como o único Deus Criador. Ele fez todas as coisas, Ele é o único que doa a vida, Ele é o único que doa a bênção, Ele é o único digno de adoração. Ao mesmo tempo, esse livro tem o propósito de refutar os deuses das outras nações. Esses que vocês adoram como deuses, não são deuses, são seres mudos, são seres incapazes de se defender, incapazes de proteger vocês, incapazes de conceder vida e de fazer qualquer outra coisa. Então vocês não devem se encantar com esses deuses, vocês não devem adorar esses deuses, vocês não devem trocar o Deus de Israel por esses deuses que não são deuses. Por isso nós temos o texto de hoje. Ele apresenta como foi a criação, como esse Deus único criou todas as coisas. Podemos resumir o capítulo, esse texto, em 3 atos de Deus na criação. O primeiro ato está nos versículos 1 a 13. Deus criou os céus e a terra. Olha o que diz o texto, a partir do versículo 1 até o versículo 13. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. O texto continua, a partir do versículo 14. Na verdade,
Deus criou os céus e a terra, vai do 1 até o 14. Até o 25, perdão. Continue a leitura, acompanhe comigo. E Deus disse, versículo 14, que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim, Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus criou os céus e a terra. Nós vemos no versículo 1 uma frase introdutória, um resumo de tudo o que vai ser dito nesse capítulo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Logo de cara nós vemos o autor desse texto deixando claro: Deus simplesmente existe. Diferente das teogonias daquela época, que descreviam, antes de dizer o que os deuses fizeram, descreviam como eles nasceram. O autor de Gênesis, ele não começa assim. Ele diz: o Deus que fez todas as coisas não foi gerado, ele sempre existiu, ele já estava lá. Eu não preciso provar a existência dele, eu não preciso apresentar a sua origem, ele simplesmente criou, ele existe. Mas ele não só existe, ele criou todas as coisas. Como ele criou todas as coisas? Nós vemos um padrão apresentado em dois estágios de criação. Primeiro, nós vemos a formação do ambiente, versículos 2 até versículo 13. O preparo do cenário. Depois, a partir do versículo 4 até o 14, até o versículo 25, nós temos o preenchimento desse cenário. Acompanhe comigo. No primeiro dia, o texto diz que Deus fez todas as coisas em 6 dias. No primeiro dia, que vai do versículo 2 até o versículo 5, Deus prepara. No versículo 2, nós temos uma informação interessante. Havia trevas sobre a face do abismo. A palavra abismo aqui é para águas. As teogonias diziam que, ou melhor, as cosmogonias diziam que tudo veio a partir da água. Bom, o autor de Gênesis não nega isso. Ele diz: sim, veio, havia águas, mas o que os gerou não foram deuses. O que gerou todas as coisas foi o Deus que sob o seu espírito pairava por sobre as águas. A palavra pairar aqui é a mesma palavra para uma ave que cuida da sua ninhada, que voa, sobrevoa sobre ela para cuidá-la. Esse é o cenário inicial. E então Deus começa a criar as coisas. Versículo 3 até versículo 5, a luz e as trevas são criadas. Dia e noite são identificados. Perceba no versículo 3, Deus diz, e o que Ele diz acontece. Não é necessário uma matéria-prima, não é necessário que Ele faça o apelo a algum outro Deus, Ele simplesmente diz e as coisas acontecem. E o versículo 4 diz que Ele viu aquilo e viu que era bom. É a primeira vez que nós vemos essa frase aparecendo. Chegamos ao segundo dia, versículo 6 até versículo 8. Deus separa as águas, os firmamentos,
Nós temos agora o aparecimento dos céus. E o versículo 7 nos mostra mais uma vez, assim aconteceu. Ele diz e as coisas acontecem. Versículo 8 diz que então o segundo dia termina. Chegamos ao terceiro dia, versículos 9 até 13. No terceiro dia Deus faz separação entre a terra e os mares. Aquela água agora é separada, aparece a porção seca. Versículo 9 enfatiza, assim aconteceu. Deus diz e acontece. Versículo 10, mais uma vez vemos, Deus viu, isso era bom. Segunda vez que isso é dito. Versículos 11 até 13, Deus faz com que a terra produza ervas e árvores. De novo, versículo 11 diz, assim aconteceu. Versículo 12 diz, Deus viu que isso era bom. Terceira vez. E o versículo 13 diz que o terceiro dia acabou. Chegamos ao quarto dia, e a partir do quarto dia, Deus agora, aquele cenário que foi preparado, agora é preenchido. E Ele vai voltar ao cenário para colocar seres no cenário. O versículo 14 até o versículo 19 apresenta o quarto dia. Ele cria luzeiros. Se você lê esse texto, você pergunta para o autor de Gênesis, por que você não chamou de sol e lua? Porque você está falando do sol e da lua. Um vai reinar sobre o dia, o outro sobre a noite. Um é maior do que o outro. Porque o sol e a lua eram deuses do Egito. O sol e a lua eram venerados no Egito. E perceba a sabedoria do autor de Gênesis. E ao mesmo tempo ele está cutucando os egípcios. Ele está dizendo o seguinte: aqueles que são deuses para o Egito, eles foram simplesmente criados pelo Deus Criador. E é a única ênfase que nós temos em todo o relato de três propósitos para o sol e para a lua, para esses luzeiros. O versículo repete por duas vezes, ou o texto repete por duas vezes, no versículo 14 e depois no versículo 17 e 18, que esses luzeiros foram criados para fazer, primeiro, separação entre dia e noite. Segundo, para serem sinais, para que pudéssemos contar as estações, os dias, os anos. Terceiro, para serem objetos de iluminação à terra. O texto enfatiza, eles têm três propósitos. Eles separam dia e noite, eles ajudam a contar os tempos e épocas, e eles iluminam, é a função deles. Eles não são deuses, você não presta sacrifícios a eles, eles cumprem a missão que o Criador deu. O versículo 15 diz, e assim aconteceu. É a quarta vez que nós vemos essa imagem aparecendo. Assim acontece, Deus fala e acontece. Versículo 18, Deus vê que isso era bom. A quarta vez que nós vemos essa expressão se repetindo. E então o quarto dia termina. Temos o quinto dia, versículos 20 a 23. Os seres marinhos e as aves são criados. Mais uma vez, Deus diz, e assim acontece. É o que lemos no versículo 21. E também no versículo 21, mais uma vez, Deus viu que isso era bom. É a quinta vez que isso se repete. Temos algo diferente. No versículo 22, Deus abençoa. Deus concede a sua bênção aos seres marinhos e às aves. E a bênção está na multiplicação. Sejam férteis, espalhem-se, multipliquem-se. A bênção está na multiplicação. E Deus, o texto continua e diz para nós que no versículo 23, o quinto dia termina. E então entramos no sexto dia. O sexto dia é dividido em duas partes pelo texto. Claramente, a primeira parte apresenta a criação dos animais terrestres. Versículos 24 e 25. Deus cria os animais terrestres. O versículo 24 diz que Ele disse e assim aconteceu. E o versículo 25 diz que Deus viu que isso era bom. É a sexta vez que Ele diz isso. Essa foi a primeira parte do texto. Deus criou os céus e a terra. O segundo ato de Deus na criação está a partir do versículo 26 até o versículo 31. Deus abençoou o homem criado à sua imagem. Deus abençoou o homem criado à sua imagem. Olha o que diz o texto a partir do versículo 26.
E Deus disse: façamos o ser humano, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve a tarde e manhã, o sexto dia. Estamos diante da segunda parte do sexto dia. A segunda parte é especial. Se você reparou, há um padrão de quantidade de texto para cada dia, mas no sexto dia a quantidade aumenta. É ênfase do autor. Gênesis normalmente faz isso, uma declaração resumida e depois ele foca em detalhes. Aquilo que para ele é mais importante é o que ele quer destacar do primeiro relato. E agora ele foca na segunda parte do sexto dia, a criação da humanidade, a criação do homem e da mulher. Versículos 26 e 27 mostram essa criação. No 26 há uma quebra de padrão. Até agora Deus disse e as coisas acontecem, Deus diz e as coisas acontecem, mas agora Deus diz, como nas outras vezes, mas ele fala com alguém: façamos. É a segunda pessoa do plural. Façamos. Nós vamos fazer. Façamos o homem, a humanidade. A primeira pessoa do plural, perdão. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Há um jogo de palavras na literatura hebraica. Imagem e semelhança é a mesma coisa. São duas maneiras de se referir à mesma coisa. De alguma forma, o homem vai representar quem Deus é. E ele diz o propósito no versículo 26 ainda: para que ele domine tudo que nós fizemos. Domine o ser, os seres, domine a criação. E no versículo 27 o texto explica com um pouco mais de detalhes ainda. O homem foi criado, mas o homem é composto, a humanidade é composta de homem e mulher, ambos criados à imagem de Deus. Homem e mulher não foram um acidente, não foram criados como vassalos dos deuses para fazer o trabalho sujo. Eles não são resto. Eles são criados à imagem de Deus. Eles são representantes de Deus na terra. A ideia aqui, que foi desenvolvida ao longo do tempo, é a de que pensa num soberano, num rei, que criava pequenas estatuetas ou imagens dele mesmo e colocava em lugares do seu reino, para que todas as pessoas que passassem pudessem lembrar: isso aqui não é meu, eu não sou dono de mim mesmo. Existe alguém que é dono dessa terra, existe alguém que é rei sobre essa terra, existe alguém que é dono sobre mim mesmo. Eu não faço o que eu quero. E parece que Deus está se utilizando dessa linguagem, dizendo: os homens são como que essas imagens régias. Eles são os meus representantes onde eu os coloquei. Eles são a minha imagem, o meu reflexo na criação. Nos versículos 28 a 30, nós temos as falas de Deus ao homem. De novo, há uma quebra.
O texto veio numa sequência, mas agora ele não só dá ênfase de que Deus está criando o homem e a mulher como seu representante, um Deus que é plural de alguma forma, mas também Deus se comunica com essa criação. E Deus, em primeiro lugar, faz uma bênção, dá uma bênção. É a segunda vez que a palavra aparece na narrativa. E a bênção está relacionada à primeira vez que nós vimos ela. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis. A primeira ordem da Bíblia é: façam sexo. Por implicação, tenham filhos, se multipliquem. Esses filhos, que para o narrador faz todo sentido, serão pequenas imagens de Deus na terra. Deus não conferiu essa dignidade aos animais, não conferiu essa dignidade às aves do céu. Deus conferiu apenas à humanidade. Vocês vão reproduzir a minha imagem. Eu estou passando o cajado, o bastão da criação de novas imagens para vocês. E vocês vão encher a terra que eu criei com novas imagens régias de quem eu sou. E vocês vão dominar sobre os animais. Vocês não vão servir aos animais. Vocês não vão se prostrar ao gato. Vocês não vão se prostrar à vaca. Vocês não vão sacrificar a eles. Vocês não vão ser dominados por eles. Vocês não serão adoradores dos animais. Vocês serão dominadores dos animais. Governadores dos animais. É isso que vocês serão. Depois disso, Deus dá uma orientação a partir do versículo 29 e versículo 30. Vocês vão comer as ervas e os frutos. Também não vão adorar as árvores. Não vão sacrificar debaixo de árvores, que era muito comum naquela época. E elas estão aí só para dar alimento para vocês. E também os animais comerão das árvores. E assim aconteceu. O versículo 30 termina com a 7ª ocorrência dessa ideia. Assim aconteceu. Deus diz e as coisas acontecem. O versículo 31, mais uma vez, é uma quebra. Deus viu tudo o que havia feito. Todo o pacote. É a 7ª vez que essa ideia aparece. Mas, dessa vez, Deus viu que era muito bom. Abundantemente bom. Extremamente bom. Bom significa agradável, propício, apropriado, para aquilo que ele intentava, para os seus planos se cumprirem. Chegamos ao terceiro e último ato da criação de Deus. Deus descansou e santificou esse dia. Olha o que dizem os versículos 1 a 3 do capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Mais uma vez, o autor de Gênesis apresenta para nós um resumo. No versículo 1, ele diz: Deus criou todas as coisas em 6 dias. E então, no versículo 2, ele diz: depois disso, ele subiu numa rede. Ele descansou. Aqui é a palavra, no tempo verbal, para Shabat, para o sábado. Deus sabadou. Deus descansou. O que significa que Deus descansou? A palavra literalmente significa Deus terminou. Deus parou, não tem mais o que fazer. Tudo está consumado, tudo está feito. Foi completo. Por isso o versículo 3 diz: Deus abençoou esse dia. Bendisse esse dia. Que dia bonito. Que dia belo. E Deus não só fez isso, mas santificou o dia. Deus o considerou distinto, diferente de todos os outros. Qual que é o motivo disso? O versículo 3 termina dizendo: porque nesse dia Deus descansou, Deus terminou a sua obra. Detalhe, não há o fim do 7º dia. Todos os outros dias nós vimos a referência, mas não há. O texto vai continuar. O descanso que o texto apresenta envolve
A criação envolve o homem debaixo da bênção de Deus em santificação. E assim termina o texto. Bom, em resumo, foi o que nós vimos. Deus formou, criou os céus e a terra. Deus abençoou o homem criado à sua imagem. E Deus santificou o dia do seu descanso. Através do que Deus fez isso? Você reparou? Qual é o instrumento que fez com que Deus pudesse criar todas as coisas, abençoar o homem e abençoar o dia do descanso, santificar o dia do descanso? A sua palavra. O texto repetiu isso para nós, o texto enfatizou isso para nós. 11 vezes nesse texto, Deus falou e as coisas aconteceram. O que isso ensina aos leitores do livro de Gênesis? Aquele povo que ou estava peregrinando ou havia terminado a sua peregrinação nas vésperas de entrar na terra prometida. O que isso significa? Um povo que tem uma aliança com Deus, um povo que está rodeado de deuses e mitos, um povo que está cercado de idolatria lá fora e aqui dentro do seu coração. Confie nesta palavra. Nesta palavra que deu origem a todas as coisas, nesta palavra que abençoou vocês como distintos de todos os outros seres, nesta palavra que santificou o dia do descanso. Confie nesta palavra. Nós temos aqui uma lição para os leitores de Gênesis. Em meio ao mundo pagão, confie no único Deus que através de sua palavra criou todas as coisas, abençoou o homem criado à sua imagem e santificou o dia do seu descanso. Em meio ao mundo pagão, confie nesse único Deus, na palavra desse Deus. O que isso despertaria na vida de Israel? Bom, se Israel confiasse nesse único Deus, eles descobririam que Deus não concorre com outros deuses. Não é assim, tipo, vamos ver quem ganha o braço de ferro. Não, Deus é o único. Não tem oponente, não tem conflito, porque não existe inimigo, não existe alguém digno para se opor a Ele. Ele é o único Criador, o único digno de ser adorado. Quando Israel entrar na terra, não deve acreditar nos moradores da terra, porque os moradores da terra dirão assim: não, os nossos deuses realmente existem, nós fazemos os sacrifícios a eles e vem chuva. Quando nós não fazemos, não vem chuva. Nós precisamos sacrificar os nossos filhos, porque se não sacrificarmos os nossos filhos, não tem colheita. Os deuses existem. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Esse negócio de macumba funciona mesmo. O misticismo funciona mesmo. A oração, a bênção daquele cara funciona mesmo. Era isso que os moradores de Canaã diriam. Mas o que Deus está dizendo é: não acreditem. Eles não são deuses. São falsos. Só existe um Deus. Só existe um Criador e sustentador da vida. Só existe um que é doador da vida e das bênçãos. É por sua graça e misericórdia que Ele concede isso a esse povo mau. Não é por causa dos seus deuses, porque eles são falsos. Quando olhamos para nós, vivemos o mesmo conflito. Em nossos dias, olhando para Gênesis 1, nós descobrimos que nós temos de rejeitar outras fontes de vida que não sejam a palavra de Deus. Rejeitar qualquer outra origem de significado. Onde eu acho significado? Onde eu acho realização? Onde eu acho alegria? Você não vai encontrar em lugar nenhum que não seja no Deus da palavra, porque só Ele é Deus. De nada adianta você se voltar para tentar encontrar realização no trabalho, realização nos prazeres, realização na família, coisas que até sejam legítimas, mas você não vai encontrar realização lá, porque um dia você pode perder tudo isso, pode perder o teu ministério. Você não vai encontrar satisfação nessas coisas, elas podem se tornar ídolos para você. Você só vai encontrar no Deus Criador e sustentador da vida. A segunda aplicação, a segunda lição que Israel deveria aprender com tudo isso é que Deus criou o homem na sua imagem e o homem é representante de Deus nessa terra. Israel deveria ter consciência do seu valor. Nós não somos resto dos deuses, nós não somos seres assim indignos
talvez inferiores até do que os animais. Não, nós somos seres de valor, nós somos criados à imagem de Deus, mas isso também traz uma responsabilidade. Esse Deus que nos ama, também nos comissiona. Ele nos criou para uma missão, para um propósito. Não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Não somos o povo de Deus, o povo eleito, para fazer o que a gente quer. Nós estamos aqui com um propósito, nós somos representantes. Somos mordomos da criação. De tudo que Ele colocou aqui, administramos para Ele. Nós vamos cuidar da criação dEle, e nós vamos mostrar isso para as nações. Era isso que o ser humano deveria estar fazendo. Quando pensamos em nós como igreja, nós não somos um acidente. Você não é um acidente. Você não é fruto da evolução, fruto do acaso. Você tem valor, tem dignidade. Não só você, mas aquele que está do teu lado também. Aquele que está em oposição a você também. Aquela criança que está no ventre também. Todos criados à imagem de Deus. Vidas importam. A sua vida importa para Deus. Deus o fez único, especial, segundo a sua imagem. Mas a vida dos outros também importa. E viver nesse mundo criado por Ele implica em lembrar de que Ele se preocupa comigo, mas Ele também se preocupa com o outro. Meu papel é representar a Deus em cuidado ao outro. Nós temos uma missão. Fomos abençoados para cumprir essa missão. Bom, tudo isso por meio da palavra. A palavra geraria vida. A palavra geraria bênção a Israel, se Israel obedecesse. Se Israel confiasse nessa palavra. Quando Deuteronômio está no final, Deus diz lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 47, porque esta palavra não é sem valor para vós, mas é a vossa vida. E por essa mesma palavra prolongareis os vossos dias na terra que ireis possuir quando atravessardes o Rio Jordão. O que Deus está dizendo? O que eu estou falando para vocês é a sua vida. Mas aí a gente sabe que Israel falhou tanto quanto Adão. Deus deu uma ordem para Adão. Adão falha. A palavra de Deus está em xeque quando a serpente está diante da mulher. A mulher falha. Adão falha. E Israel falha. Tanto é que Israel entra na terra, não consegue conquistar todos os povos, se mistura com os povos e é castigado. O reino do norte é dizimado, o reino do sul é levado para a Babilônia futuramente, porque não confiaram na palavra. Apesar disso, a palavra continuou oferecendo o que sempre ofereceu. Continuou oferecendo vida e bênção. Mas ninguém consegue confiar plenamente. Ninguém consegue obedecer plenamente essa palavra. É assim que termina o Antigo Testamento, em completo desespero. O que será de nós? Quem é que vai conseguir? Bom, alguém aparece. Enfim, alguém aparece. O Novo Testamento diz que Ele é a própria palavra encarnada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E no seu batismo, ao sair das águas, o Espírito pairou sobre ele. E do céu se ouviu a palavra de Deus, e Deus disse: Tu és meu filho amado. Aquilo que Adão não foi, aquilo que Israel não foi, tu és. Em quem tem grande alegria. O que o batismo de Jesus está dizendo é que através da pessoa de Jesus, Deus está criando tudo de novo. Deus está recriando aquilo que foi corrompido pelo pecado. São sinais da nova criação. Jesus confiou na palavra. Jesus repetiu a palavra na tentação. Jesus foi a própria aplicação da palavra. Ele merecia vida, ele merecia bênção, mas ainda assim assumiu a maldição prevista pela lei de Deuteronômio. Maldito todo aquele que não cumprir todas as palavras dessa lei. Será pendurado no madeiro. Por que é que ele fez isso? O Novo Testamento nos diz para nos conceder vida, bênção, através dos seus méritos, através da sua vida de obediência, através da sua morte. E quando ele ressuscita,
ele reverte todos os estragos causados pelo pecado e pela maldição. Se comeres desse fruto, certamente morrerás. Mas quando ele volta dos mortos, a morte é vencida. Certamente viverás. E é sublime como o Novo Testamento mostra que pela fé e confiança nessa palavra e no poder desse Espírito de Deus, ele nos gera vida. É isso que Tiago diz: pela sua palavra fomos gerados. E ele nos conduz à verdadeira e definitiva terra prometida, verdadeira terra de descanso, como diz o autor de Hebreus. O descanso final de Deus, nos céus e não na terra. Por isso é que no mundo de tantas ideias, de tantas teorias, de tantas vozes, primeiro, eu e você precisamos confiar nessa palavra, crer nessa palavra, no que Deus está dizendo, estudar essa palavra, nos aprofundarmos no conhecimento dessa palavra, confiar no que ela está dizendo, colocar ela em prática na nossa vida, em relação à esposa, aos filhos, aos familiares. Essa palavra que gera vida em nós. Mas ao mesmo tempo, nossa responsabilidade como pregadores da palavra é anunciá-la, como nós estudamos ela, como nós a vemos, anunciá-la às pessoas, anunciá-la a nós mesmos, de como deveria ser o ministério. Senhor, eu estou fazendo o que eu vi nos livros, eu estou fazendo o que eu vi no último modelo de igreja, eu estou fazendo o que eu ouvi daquele preletor internacional e famoso, mas será que eu estou ouvindo a tua palavra, de como deveria ser o trabalho pastoral, de como deveria ser a estrutura da igreja, de como deveria ser a nossa vida como crentes? Palavra. Essa palavra é a única palavra que traz esperança real nesse mundo quebrado. Nenhuma outra gera vida. Nenhuma outra. No mundo de tantas vozes, as pessoas estão cada vez mais loucas, mais confusas, ninguém sabe mais o que é certo. Essa palavra gera vida. Em meio ao mundo pagão, confie no único Deus que pela palavra criou os céus e terra, abençoou o homem criado à sua imagem e santificou o dia dos seus descansos. Amém? Amém. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela tua palavra, que desperta vida onde não há vida, que gerou todas as coisas e sustenta todas as coisas até hoje. E obrigado porque essa palavra se expressa a nós na pessoa do Filho, o Filho que se entregou por nós para a nossa redenção, para que não só desfrutássemos da vida nessa terra, mas desfrutássemos de vida para contigo, vida espiritual, nascêssemos de novo, para participar da nova criação, do descanso eterno ao teu lado. Que essa palavra nos traga esperança, encha o nosso coração de amor, de desejo em cumpri-la, amor e desejo em anunciá-la, e que ela gere vida através da ação do teu Santo Espírito, que paira sobre a palavra, quando ela é pregada, que gere vida e bênção na vida dos que nos ouvem. Não são as teorias, não são as nossas ideias que vão mudar as pessoas, é o poder da tua palavra. Confiemos nisso, repetindo o que a palavra diz, que para isso estejamos seguros de que estamos estudando a palavra, de que estamos conhecendo a palavra, para não falar aquilo que não está na palavra. Esses dias sirvam para isso, Senhor, para afiar nossas ferramentas, para voltarmos para nossas igrejas, confiantes no poder da palavra e anunciando essa palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém.